Bom dia, e aí, tudo bem? Boa segunda-feira. Que bom que você está aqui hoje aproveitando já o assunto que nós já viemos falando nos últimos dias e principalmente no vídeo de sexta-feira sobre tudo isso. Tá na sexta-feira, você vê lá, já deu uma treta enorme dessa parada. Obrigado a você que continua aqui conosco e quer nos ouvir. Eu creio que nós temos muito a conversar e é um tempo muito bom de estar vivo, porque agora é a hora da graça de Deus. Deus está pregando o evangelho, a glória de Deus está se manifestando no mundo todo. Eu quero fazer parte disso. E hoje eu quero trazer esse pensamento para você, talvez você tenha dúvida, de como falar a verdade para as pessoas. Né? Porque essa é a grande parada louca, mas as pessoas estão morrendo, as pessoas estão indo pro inferno, as pessoas estão sem Deus, tem que falar a verdade, tem que falar a verdade, tem que falar a verdade. Verdade! Temos que falar a verdade. Somos compromissados com a verdade, temos que ser fiéis à verdade, à palavra de Deus. E nós precisamos falar ela. Só que ao mesmo tempo, meu irmão, nós precisamos ser fiéis àqueles que nos ouvem, no sentido de nos esforçar para que eles entendam o que nós estamos falando. Não é só falar e jogar fora, não é só falar e sair fora, é trabalhar o processo para que eles entendam isso que nós estamos falando. Existe uma frase de um pregador britânico muito conhecido, I like Miner, nossa, é um nome esquisito, I like Martin, negócio, um nome muito difícil, mas ele diz o seguinte, que o pregador, ele tem que ser fiel à verdade e ele tem que ser fiel ao público que ele está endereçando a verdade, no sentido de que ele tem que fazer o melhor possível para que essa verdade seja entendida, ele tem que fazer de uma forma, expressar e moldar a sua mensagem de uma forma com que a mensagem encontre lar, se torne um lugar onde a pessoa se agarre, né? Eu tô parafraseando ele, mas essa frase bem conhecida dele. De uma certa maneira que a audição seja facilitada, você facilite a forma que a pessoa entenda e evite os problemas que não são necessários. Evite os danos não necessários. Essa é a parte mais difícil. O mais fácil é você chegar e falar. Fala um negócio que é o seguinte, mano, você não tem Jesus, você vai pro inferno, você vai queimar no inferno. Eu fiz minha parte, vai embora, vou embora. Você chega pro cara e fala assim, o negócio é o seguinte, você é um desgraçado, você é um desgraçado. Você é um desgraçado. Eu falei a verdade, chega, meu Luca, eu falei a verdade pra ele, eu falei a verdade. Legal, o cara entendeu? Não. O cara ficou com raiva de você. Ele quer te matar. Por quê? Que você vem me xingar de desgraçado? Aí, meu irmão, você tem que trabalhar o caminho, o coração, a linguagem, para que a pessoa entenda. Esse é o trabalho da testemunha. Meu irmão. O que? É se esforçar um pouco mais. Porque senão a gente cai na tentação de simplesmente chegar pra pessoa, falar e sair fora e falar, fiz minha parte. Essa é a sua parte? Ou existe um pouco mais? Olha só, Deus ele estava tão interessado, e eu já falei isso aqui muitas vezes, em que nós entendêssemos o que ele estava falando, que ele se fez homem. Mano, olha a posição que ele levou. Ele se fez homem. Nasceu aqui no meio. Na época que não tinha nem Corinthians. Olha que época difícil. Tinha os Corinthians, mas não tinha os Corinthians. Tá ligado? Então era chato, vida chata. Não tinha internet, não tinha nada. Jesus tava aqui, tinha camelo, tinha grade de cavalo, não tinha avião, tava lá, água carada, nada, tava lá, ok? Ele se fez homem, ele aprendeu a falar a linguagem dos homens. Quando Deus queria deixar aqui o Novo Testamento, ele escolheu o grego comum, que era a língua do povo, não era a língua dos eruditos, máximo, era a língua de todo mundo falava aquela língua. Paulo demonstra isso muito bem, quando ele diz que ele se fez de tudo para com todos, para que de alguma forma ele ganhasse algum. Essa é a forma do apóstolo gentil. O apóstolo judeus continuou judeu, porque o judeu era judeu, tava lá. O apóstolo gentil tornou de tudo para com todos. Por que às vezes é tão difícil para nós entendermos isso, né? A gente não consegue dialogar com as pessoas do mundo. Olha só, isso que eu acabei de falar. Dialogar com as pessoas do mundo. Eu fico me policiando, fico pensando. Imagina uma pessoa do mundo ouvindo isso. Falar, como assim uma pessoa do mundo? Uma pessoa do mundo, tá? Entendendo? Que linguagem é essa? Você é o quê? Você é um extraterrestre? Você veio de outro lugar? Você chegou agora do mundo? O que isso quer dizer? Por quê? Porque é uma linguagem que só nós entendemos. E hoje, você sabe muito bem, no Brasil e no mundo todo, o cristão tem uma linguagem gospel universal. Nós falamos uma linguagem que ninguém entende. É uma linguagem tão espiritual, brother, que as pessoas fora das igrejas, vamos tentar resumir, melhorar essa pessoa do mundo, não conseguem compreender nossa linguagem. Nós vamos falar sobre as coisas de Cristo, nós falamos de um jeito que só a gente entende. E isso é um erro nosso. Isso é um erro nosso. Nós usamos linguagens que está fechado só na nossa bolha de vivência. E tudo bem acontecer entre nós, mas a gente ainda consegue falar português? Você consegue falar português? Você consegue explicar sua fé numa linguagem que o mundo entenda? Olha só. Que as pessoas lá entendam, Luca Martini. Nem eu sei se eu consigo mais. Essa é a parada. Como que nós explicamos tudo isso? Cara, é muito difícil usar uma linguagem que as pessoas entendam, porque nós não conseguimos falar a língua delas mais. E é um dilema. Agora, como que nós vamos passar isso? Primeiro, essa é a grande questão. Nós precisamos estar interessados, nós precisamos fazer isso. Agora, a grande coisa é o seguinte, nós temos que pregar do coração para o coração. Nós temos que pregar do coração para o coração. As pessoas precisam ver que isso está vindo de dentro de nós. Não é um monte de palavra repetida. Isso
pau, explode dentro do meu peito. E às vezes é as palavras mais simples do mundo, mas é verdade. É verdade e é verdade. Agora, como você mantém essa verdade, meu irmão? Você precisa voltar pra sua vida de oração, cara. Você precisa manter essa verdade quente no seu coração. Se for passar uma parada, uma comida fria, toma aí, comida fria, toma aí. A pessoa vai cuspir quem quer comida fria. Eu quero a parada quente e ela precisa estar quente aqui. E como ela tá quente? Você precisa voltar pra sua vida de oração com esse propósito de anunciar Cristo ao mundo. Você tem que voltar isso de volta, isso tem que queimar dentro do seu peito, você tem que ir ao mundo lá fora, você tem que ver a parada acontecendo, você tem que pregar o evangelho, você tem que ter histórias pra contar. Como? Oração. Ah, mas Lucas, eu tava esperando outra coisa, uma coisa mais moderna. Não tem modernidade nisso, mano. A modernidade não tem. Aqui é oração mesmo, velho. É busca, é relacionamento com Deus. É manter esse fogo aceso, vivo aqui dentro, voltando pro Senhor. E mesmo que as suas palavras sejam as mais simples do mundo, se elas forem verdadeiras dentro do seu peito, as pessoas vão sentir, porque elas sentem. As pessoas são reais, elas sentem. Segundo, como? Nós temos que falar a linguagem deles. Então, sabe, é essa viva de uma forma que eles entendam. Então, assim, você tem que pegar uma coisa, uma verdade. Como que é a palavra difícil que eu escrevi aqui, cara? Olha só, até a palavra. Tô tentando falar coisa difícil e eu tenho que ficar escrevendo. E aí eu esqueço as palavras difíceis, que eu nem lembro mais. Cadê? Tá bom. Mas é o negócio seguinte, você tem que pegar realidades abstratas, ok? Que muitas vezes é a pregação do evangelho, e trazer para elas, para que sejam realidades vivas dentro delas. Elas têm que trazer para a realidade agora. Essa é a dificuldade. Na verdade, esse é o trabalho do pregador, que não é só o pregador do púlpito, mas todos que compartilham de Cristo, tá bom? São experiências reais que nós vivemos, que as pessoas podem viver. Por isso Jesus usava as parábolas, por isso Jesus falava da linguagem das pessoas, por isso Jesus usava coisas que eles estavam falando, como nós podemos contemporaneizar, tomara que eu tenha falado certo, tá vendo? Sou burro, eu sou burro. Mas Jesus, ele não estava só interessado em alcançar os eruditos, que falam muito bem, mas os burros como eu. Então ele alcançou. Nós temos que trazer a mensagem de uma forma contemporânea, no sentido de que eles entendam, falem, escutem e ouçam com o coração. E aí vai o nosso esforço de sair e deixar de ser o que nós gostamos de ser. Porque é muito mais fácil a gente estar entre nós mesmo, falando a nossa própria língua, que a gente entende, sem ter que ficar explicando coisa difícil pra quem não parece não entender nada. Porque é isso que é a pregação do evangelho lá fora. Explicar um monte de coisa difícil. Pra um monte de gente que não quer saber do que nós estamos falando. Mas de repente elas começam a se entender, começam a se preocupar, quer saber mais. Mas aí entra o nosso preconceito com eles, que nós somos. Né? A gente não tem esse preconceito com hindu. A gente vai lá vir hindu. Nós estamos lá com índios. Nós não temos preconceito com os índios. A gente vai lá, um monte de história missionária incrível. Nós estamos lá com eles. Nós não temos preconceito. Mas quando nós vamos falar com o mundo aí fora, com as pessoas da nossa geração, que não tem nada a ver conosco, mas tá aqui nessa galera aqui fora, com essa geração, e nós nos parecemos com eles, nós somos chamados de mundanos. Porque a gente fala da música deles, a gente fala dos autores que eles ouçam, nós falamos dos filmes que eles veem, todas essas coisas que ao invés de nós usarmos como uma boa estratégia evangelística, a gente não usa para nada. E aí quando nós estamos lá fora, em vez de estar lá com estratégia evangélica pensando nas paradas, nós estamos aprontando mais que isso, endemoniando o demônio. Por quê? Porque nós não temos essa ideia, esse planejamento com a nossa vida, de sermos fiéis ao nosso público, de fazer com que o nosso público entenda o que nós estamos falando. Então, caramba, o que esse cara entende? Ele quer falar sobre amor, e pra ele que entender, eu vou citar aqui Renato Russo. Eu vou citar Renato Russo, brother! Ah, ele quer falar sobre sexualidade aqui, e aqui eu vou citar o Fred Mercury. Eu vou citar o meu Fred Mercury, mano, não tem problema nenhum. Ah, o cara quer falar aqui sobre a arte, eu vou citar o Da Vinci, eu vou falar sobre o Bush, é o Bin Laden que tá lá fora, quer falar sobre conspiração, vou citar os doidos derrubei tudo. Mas você fala a linguagem das pessoas, sai do seu ciclo normal de vida, que todo mundo só entende sua linguagem de fala. Esse é o desafio. Mas se nosso coração estiver fervendo por Cristo, nós estaremos dispostos para ir e nós voltaremos com grandes histórias. Espero que esse livro tenha te abençoado. Apesar de ter dado um murro sem querer, porque tem um ventilador aqui. Nem tá frio ainda, mas vai ficar calor. Não, nem tá calor ainda, mas vai ficar calor. Bom, queridos, se inscreva no Overmission. Tá chegando 30 de julho, a gente se vê. Obrigado a você que está conosco. Meus amigos do Tô na Missão, vocês são especiais na minha vida. Eu que sou grato a Deus, eu oro por vocês todos os dias, agradecendo, pedindo que Deus derrame sobre vocês mais do que vocês possam imaginar. Que só faz toda a diferença na minha vida. Deus abençoe. Falou.